muito o que fazer, né? Eles gostam mesmo. Vamos lá. Diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, o verso de número 12. Qual o tema de hoje? Zelo. Repete comigo, zelo. Pelo menos 3 vezes. Agora a 4ª vez bem alto. Agora a 5ª para você nunca mais esquecer. Exato. Hoje foi um culto abençoadíssimo pela manhã. Terminando o culto, já recebi algumas respostas, né? Inclusive uma pessoa que estava no culto, parece que eu preguei, tudo que eu preguei é a vida dessa pessoa, e é real, eu conheço ela, e não vai ser diferente agora, vai ser maravilhoso também para nós. Que Deus fale aos nossos corações. Vamos lá, verso 12, Mateus 21, por favor. Então, pessoal, conta comigo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba, que pena. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que estavam ali, comprando e vendendo animais para sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e coxos viam a Jesus no templo e eles o curou. Quando os principais dos sacerdotes e também mestres da lei viram esses milagres, ficaram maravilhosos e maravilhados, e ouviram até das crianças no lugar do templo a gritar, Hosana, Hosana, filho de Davi. Ficaram indignados os fariseus e disseram no verso 16, está ouvindo isso que a criança está dizendo? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu, sim, vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então voltou para Betânia, onde passou a noite. Sessão de impulso. Quem é papai e mamãe quando chega em casa está bagunçada a casa? Não dá nem tempo de o filho falar benção. No meio da benção você fala, benção o quê? Eu não deixei assim. Sabe aquele momento que tu fala assim, momento êxtase de ira, momento que mesmo você, como pai e mãe ou qualquer outra coisa, não queria passar, o momento em que a pessoa testou a sua paciência. Eu vou dizer para você que falar que Jesus chicoteou aqui os cambistas, e que Jesus também fez um chicote aqui, seria algo aqui acrescido em minhas palavras. Não, Jesus criou um chicote, nós iremos ver já, derrubou as mesas. Alguém diria, Jesus é antiético. No mundo de hoje, imagina, a gente que é evangélico, tem uma postura, uma posição, dizem tantos nomes para a gente, como eles chamariam Jesus após esse impulso, essa coisa em que de forma característica não é nada similar a Jesus. Em nenhum outro momento nós iremos ver Jesus no momento de ira. Pastor, Jesus irou, a Bíblia permite, irai-vos, mas não pequeis. Há um momento, por mais melancólico que você seja, por mais quieto que você seja, você pode ser uma pessoa carregada de paz. Quem conhece alguém aqui, me sinaliza com a mão, em que você fala, nossa, aquela pessoa para estourar tem que ser uma coisa muito grande. Quem já viu essa pessoa estourar? Você fala, nossa, fulano, você assim? Ah, não, pô. Pastor não mente, pastor César. Pastor Sérgio apontou para o pastor César. Aí não, Pedrão. Quem já viu alguém tão manso que a pessoa quando estourou, você fala, cara, não acredito, até eu fiquei com medo. E a fala é assim, né? Até eu fiquei com medo, que ela demora. Mas quando estoura, você fica em choque, né? Porque você não esperava aquilo daquela pessoa, né? Imagina, Jesus aqui pegar e arrasar com a sua cadeira, levantar sua cadeira e expulsar todo mundo do culto aqui. Já pensou? Como seria escandaloso? Quem queria um evangelho desse? Quem queria seguir um senhor desse, um rei desse?
um Salvador desse? Pois é, irmãos, são temperamentos humanos de Jesus e reais de Jesus. Por isso que às vezes as pessoas dizem, não, o homem falha. Poderiam dizer aqui, o homem falhou. Porque Jesus falou, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Onde a pessoa mansa ia pegar chicote para atacar nas pessoas e virar a mesa das pessoas. Agora pega o contexto disso aqui. A Bíblia diz, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Por que Jesus está fazendo isso aqui virando a mesa? Porque Ele já falou a primeira vez. Já viu aquela coisa quando a gente fala para os nossos filhos, eu vou dar um aviso. Aí não atende, no segundo já vem um aviso com a vara? Já vem o aviso com o chinelo na mão, né? A gente avisou. E Jesus foi humanamente instruído, impulsionado a agir dessa forma. E eu não a condeno. Isso mostra o quanto nós somos humanos e quanto Jesus também foi humano igual a nós. João 11:37, o texto mais curto da Bíblia diz, Jesus chorou. Chorou a morte do seu amigo Lázaro. Sentiu dor da viúva que perdeu um único filho. Humanidade pura. E a Bíblia não mente. Sendo Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo. Agora, o que a gente vai atribuir nesse culto de hoje? Quais são os valores que Deus irá colocar em nossos corações? O que nós iremos aprender com alguém que puxa a cadeira, que empurra a mesa, que expulsa todo mundo do lugar da adoração? Primeiro, esse lugar era chamado como Pórtico de Salomão. Então era a escada que levava e conduzia até o templo. Na escada ficavam os cambistas, negociando os ingressos, negociando as ofertas, claro, desse tempo era a pombinha, era o pássaro, né? Era a rolinha, era a ovelha, ou qualquer uma outra oferta de animal, que era a oferta de sacrifício. Nesses tempos, a Bíblia muito nos traz a clareza que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hoje, quando nós olhamos isso aqui, parece uma coisa desproporcional ao que nós devemos fazer hoje. E nós iremos aprender com Jesus que vale a pena ser sério. Talvez eu só gritando dessa forma que as pessoas irão respeitar a gente. Não estou ensinando ninguém a ser agressivo. Jesus não foi. Apenas Ele defendeu aquilo que Ele cria. E lugar de igreja no templo não é lugar de bagunça. Está comigo aqui, não? Em momento nenhum você vai ver no texto Ele recriminando o ato da oferta. Mas Ele vai recriminar o coração daqueles que estavam negociando a oferta. Nosso tema de hoje é zelo. E zelo em dicionários brasileiros, principalmente o nosso Aurélio, o mais conhecido, quer dizer grande cuidado. Repete comigo, grande cuidado. Diga, cuidado grande. Um cuidado ao ponto dele distinguir o tamanho. Ou seja, um cuidado pequeno, as pessoas só falam assim, cuidado. Quando é algo tão grande e o risco tão grande de se quebrar e ser quebrado, o texto diz pra gente, grande cuidado. Ou seja, zelo é alguém que tem grande cuidado, ou seja, muito apreço. Eu falei de manhã e torno a repetir. Alguém já recebeu um prato, um talher, um copo bem frágil na sua casa, que você comprou e uma transportadora entregou, ou um televisor, ou talvez um fogão, alguma coisa que compõe vidro, que tem o risco de quebrar e machucar alguém. Se você olhar nessa caixa, essa caixa vai estar escrito nos seus cantos todos da caixa, frágil, frágil e frágil. Por que essa caixa está escrito frágil? Para que você tenha um grande cuidado. E quando nós temos que ter um grande cuidado com essa caixa, que está escrito frágil, significa que alguém precisa zelar por essa mercadoria. Está comigo aqui, não? Então, desde a fabricação da fábrica, há uma preocupação que os funcionários tenham um zelo pelaquela mercadoria. No transporte, é necessário que a empresa de transporte tenha zelo. Do entregador, é necessário que o entregador tenha zelo. E não menos nem mais. Esse trâmite todo de esforço para que a mercadoria seja entregue de forma perfeita, ao receber também na sua casa, você também precisa ter cuidado com esse produto para sempre. Pois uma vez frágil, desde a sua fabricação, será frágil para sempre. Está comigo aqui, não? Então, grande que é o significado cuidado. E outra coisa que compõe a palavra zelo, significa preocupação. Uma pessoa zelosa, ela também é uma pessoa preocupada. Mas não é a preocupação que tira a nossa paz.
Não é a preocupação que tira o nosso sono, é uma preocupação sadia. Por exemplo, amanhã tem que trabalhar. Quem tem que trabalhar amanhã? Amanhã eu tenho que estar de pé às 5 da manhã, irmãos. Daqui a um pouco, né? 5 da manhã. Eu tenho uma preocupação. Qual a minha preocupação? Dormir cedo hoje. Qual a minha preocupação? Deixar as coisas arrumadas para não se atrasar. Qual a minha preocupação de hoje? Não perder tempo, porque amanhã estou cedo. Qual a outra preocupação? Botar um relógio para despertar, senão já era, irmão. Sim ou não? 5 horas o galo está cantando e é o meu primeiro sono. Meu primeiro sono começa às 4:30 da manhã. Então existe uma preocupação que é sadia. E essa preocupação faz com que eu dê atenção às coisas importantes no qual eu devo fazer. Então é uma preocupação que requer de nós um zelo. Por exemplo, amanhã você tem preocupação de ir para o trabalho, amanhã você tem preocupação de levar o seu filho para a escola, amanhã você tem uma preocupação de ir para a faculdade, amanhã você tem uma preocupação das coisas naturais, normais, por aí. Amanhã você tem uma preocupação de continuar em santidade, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então existe uma pré-ocupação aqui. A palavra preocupação não é tão ruim. Se você dividir ela, ou seja, uma ocupação que eu tenho que fazer amanhã, eu estou lembrando dela hoje. Não é me fadigar por ela, não é ter insônia por ela, mas eu já estou pré-agendado numa ocupação funcional que eu tenho que fazer amanhã. Você entende dessa parte? Tudo bem, pessoal? Então a palavra zelo me dá isso tudo, um extremo cuidado grande, uma preocupação e outra coisa, dedicação. Quem já viu uma pessoa zelosa que é relaxada? É difícil. Uma pessoa que tem zelo, um pingo na roupa dela está sujo. Uma pessoa que tem zelo, para ela o mínimo é o máximo. Ela é radical. Então uma pessoa zelosa, ela tem a dedicação. O que é dedicação? Ela tem compromisso e comprometimento com a causa. Ela vai até debaixo d'água, sustenta a palavra, vai tudo. Porque uma pessoa dedicada dificilmente desiste das coisas. Uma pessoa dedicada também é uma pessoa zelosa. E tudo que tem zelo mostra o seu valor, e não preço. Preço se compra, valor se conquista, né? Então uma pessoa que é zelosa, ela tem dedicação. E aí quando você vai pôr em dicionários, ou professor Google, nosso pastor Google, você bota assim, zelo no âmbito espiritual, ele tem uma resposta para isso que diz assim, obrigações religiosas. Uau, diga comigo, uau. Então o zelo também, além de tudo que nós já ouvimos, dedicação, ok? Grande cuidado, ok? Ele ainda coloca para a gente uma obrigação, que seria também uma dedicação religiosa. Então tudo que é físico eu preciso tomar-me e dar mais dedicação, mais tempo. E no religioso também. Eu sou zeloso. Como é que anda a tua vida ministerial? Como é que anda a tua vida de oração? Como é que anda a tua vida de palavra, vida de jejum? Se você não compõe ao ponto de racionalizar e ver que você está muito abaixo, você não é uma pessoa zelosa e muito menos dedicada. Porque se você vai dizer que é uma pessoa zelosa, no mínimo você tem que se encaixar aqui, uma pessoa de grande cuidado, uma pessoa com preocupação, uma pessoa com a dedicação, uma pessoa com obrigações religiosas. O que é obrigação religiosa? Parou de fazer obra por causa de quê? Saiu do ministério por causa de quê? Pediu o dom está aí, está parado por causa de quê? Hoje eu trabalhei de uma pessoa de manhã, e falei o nome dela de manhã. Aí agora à tarde eu estive com ela, e ela falou, pastor, eu estava no culto, só que estava lá atrás. Eu falei, pessoal de trás, boa noite, rapaz. Eu falei, para sentar lá atrás, no mínimo você chegou atrasado. Deus abençoe vocês, viu? Falei para ela, para chegar lá atrás, no mínimo você chegou atrasado. Aí veio aquele espírito da revelação. Falei, no mínimo chegou 9h20, por aí. Ela, como é que você sabe, pastor? Porque a gente sabe que a parte da igreja vai enchendo para aqueles que chegam adiantados, ou aqueles que andam marcando os lugares, né? E a gente sabe que literalmente houve uma atraso, alguma coisa. E eu falei para ela assim, isso também é zelo. Hoje eu toquei em umas partes espirituais de outras religiões. Tenta oferecer uma oferta para uma entidade fora do horário combinado, ou tenta colocar alguma outra mercadoria similar àquela que ela pediu. Vai ver se você vai tomar um esporro, uma chamada. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os das luzes. Ninguém chega, meu irmão, no ritual de magia negra atrasado.
Ninguém chega. Mas num culto a gente zomba de Deus. Zomba de Deus. No culto a gente falta. Aí falei para ela assim: se você tivesse uma escala hoje, você estaria lá muito cedo. Ela: não, eu acordei atrasada mesmo. Falei: mas o compromisso te traz o comprometimento. Se você tivesse um compromisso da escala, o anjo te cutucava, você não ia nem dormir. Porque quando a gente tem um compromisso, por isso que é bom fazer a obra. Porque no dia mau você não tem opção de desistir. No dia mau você não consulta a tua dor, você não consulta nada. Você guarda o choro, tranca os dentes e vai para cima. Por quê? Porque se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Agora, quando a gente não tem escala, não tem compromisso, qualquer mal-estarzinho, a gente fala: não estava me sentindo bem para vir para o culto, mas sai para a pizzaria, vai para a churrascaria, vê jogo de futebol, comemora 6-1 em cima do Vasco. Mas para o culto não, para o culto está ruim. Para o culto está ruim. Então é uma pessoa zelosa naquilo que é carne, mas naquilo que é espírito não tem zelo nenhum. Agora, de onde vem a raiz dessa palavra? Essa palavra está no grego, que é o Novo Testamento, e ela significa zelos, com U. Zelos, que significa intensidade, impulso e estímulo. Repete: intensidade, impulso e estímulo. Sozinho para você aprendeu. O que é intensidade? Intensidade é alguém, não é corrida, é alguém que anda numa velocidade e não para. Se você olhar, falar: o fulano é veloz, mas se um dia ele parar, você fala: não é tão veloz assim não, era fogo de palha. Mas o que é intensidade? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Demais, irmãos, sede firmes e constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O que é intensidade? Caleb, na idade de 85 anos, falou: a minha força é a mesma, consigo ainda guerrear, consigo ainda viajar. Por que ele disse consigo viajar? Porque 45 anos antes, Moisés mandou ele espiar a terra. Ele falou assim: com 85, se Josué mandar eu espiar a terra, eu também vou de novo. O que é intensidade? O que você era há 10 anos, você é hoje. O que você fazia mês passado, você faz hoje. O que é intensidade? Intensidade passa dias, passa ano, passa estação, você continua a mesma pessoa. O que é intensidade? Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que é intensidade? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. O que é intensidade? Deus diz: eu não mudo, diz o Senhor. Intensidade é tudo aquilo que você conhece e nunca muda. Não que há uma necessidade de ser mudado, ok? Você pode se reciclar, mas mudar não. Por quê? Porque você já sabe o que você é, você já sabe o que você quer, então você é intenso nos seus projetos. A Bíblia diz, Isaías 32:8, nobre projeta coisas nobres. Projeto é para pessoas intensas, e pela sua nobreza deve persistir. A palavra persistir também é para quem é intenso. Fala para uma pessoa que tem intensidade para desistir, não é para você. Vai tomar um murro, vai arrumar problema para você. Não fala para uma pessoa, meu irmão, que não anda pelo que vê, mas anda pelo que quer desistir. Você está arrumando problema. Ela vai olhar para você e vai falar: quantos demônios tem aí? Ela vai dizer para você, vai expulsar. Vai expulsar. Uma pessoa que é intensa, irmãos, é uma pessoa o seguinte, meu irmão: segunda-feira para ela é domingo. Ela cria o feriado dela. Uma pessoa intensa é uma pessoa que constantemente está em movimento. Uma pessoa intensa que não fica refém do sol. Ela se vira no sol. Não fica refém da chuva. Ela se vira na chuva. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. A Bíblia nos ensina em aplicar em vários terrenos, porque não sabe qual a semente que vai vingar. São pessoas intensas, estão dando nó em pingo d'água. São pessoas intensas que não precisam de uma porta aberta. Ela cria oportunidades para as portas se abrirem. Está entendendo o que é intensidade? Intensidade, meu irmão, é algo incomum. Vem de dentro, é um espírito, meu irmão, avantajado. É alguém, meu irmão, que nasceu já determinado para o que quer. Independente se a família deu condição, o pai deu condição, não interessa, não vai influenciar nada. Se tivesse alguma coisa, beneficiava, impulsionava. Mas não é sobre o que o pai deixou, não é riqueza paterna, não é riqueza materna, não é se alguém ajudou. É ela impulsionando, sendo empurrada para o projeto dela. Deus ama esse tipo de pessoas destemíveis, que não tem medo de nada. O fulano caiu e quebrou 2 vezes. Pode acreditar, quem quebra 2 vezes está com força para caminhar na terceira caminhada. O cara é intenso, irmão. O cara é intenso. E aí, fulano, você não vai desistir? Não, já tentou tantas vezes.
E ele não é daqueles supersticiosos que diz assim: mas a esperança é a última que morre. Para ele a esperança nunca morre. Porque se a esperança morre, ela não é esperança, pessoal. Está comigo aqui, não? Você conhece alguém intenso? Dá uma moral para a pessoa do seu lado e fala: estou sentado do lado dela. Dá uma profético, irmão. O intenso, meu irmão, ele tem a possibilidade de cair e quebrar o nariz todos os dias. Porque o intenso, ele não faz cálculo. Não espera o intenso ser racional, não. Eu vou ver. A pessoa parada, ao contrário de tudo que nós estamos vendo aqui, a pessoa fala: não sei se hoje é dia, não sei se eu estou com vontade, não sei se é um bom dia. O intenso, onde que é, que hora? Intenso. O intenso, ele chega e ele fala assim: quanto que é? O outro, né, que é parado, ele fala: deixa eu ver, vou fazer. O intenso, ele faz o que esses meninos fizeram aqui, ó. Esses 4 aqui, ó, criaram um kit Israel. Você viu hoje postando? O Danilo falou que tem eu não sei como é que é também. Lá no Instagram tem 3 pontinhos assim. Aí você clica nos 3 pontinhos do meu, né? Aí você bota lá, habilita lá para, se eu postar alguma coisa, sair para você alguma informação. Postei um negócio maravilhoso. Essas 4 pessoas, essas 4 pessoinhas aqui fizeram um kit Israel. Se você perguntar o salário deles, eles vão te dizer: estou no intenso, estou na palavra. Não tem condição, talvez, desculpa, em que a metade da igreja tem. Mas já tem 2 ali com o nome na caravana de Israel. 2. E hoje está entrando mais 2 que estão criando uma cesta. Não é qualquer coisa, é zelo. Tem que ver a cesta que eles criaram. Já tem, recebi agora no Instagram, pedi para vocês comentar. Pessoas lá de Fortaleza, do Ceará, mandando eu enviar o Pix dele para fazer oferta para eles. Tem gente esperando a chuva cair. E tem gente fazendo chover. Aí, ó. Lá do Ceará agora. Uma pessoa disse: pastor, qual é o Pix dessa galera aí? Fazendo uma oferta. Criaram um kit, meu irmão. Coisas nobre. Marcador de página, caneca, camisa, um quadrinho, um jarrinho de flor, chocolate. Uma coisa linda, inexplicável. E já tem até, acho que 1 ou 2 cestas já encomendadas lá. E o pastor Sérgio ficou de encomendar a terceira. É legal? Nós iremos para Israel. Eles vão para Israel. Intenso. Pessoas intensas, elas criam oportunidade. Elas não ficam esperando a oportunidade. Eu já falei, vou voltar a repetir. Não é um canto, é um louvor, tá? Quem soltou pipa aqui sabe, né? Que a gente cantava algumas coisas para levantar a nossa pipa para o alto. E tem gente esperando a te ajudar, a avó te ajudar. Tem gente esperando a causa na justiça sair. A primeira loja que eu fui abrir, eu falei assim: Bárbara, vai ser resposta de Deus quando essa causa sair. Na época, a Telemar mandou todo mundo embora, né? Falei: quando essa causa sair. Nunca saiu. Só tem 19 anos. Isso já, né? Tem 19 anos, nunca saiu. Falei: quando essa causa sair, a gente vai abrir nossa loja. Se eu tivesse esperando isso aí, abrimos loja sem a causa. Porque quando Deus quer, Ele te financia, Ele faz. E Deus está esperando essas pessoas avantajadas. Uma menina estava aqui de manhã, antes de começar o culto, veio com uma cesta, também nobreza. O pessoal aqui é ousado, hein? Aqui o pessoal aprendeu de verdade mesmo. Veio com um negócio, uma caixa, Adriana, bonita demais, pintadinha de branco. Fazendo um convite, gente, convite para a gente fazer a cerimônia de casamento, com coisinhas nobres, dentro uma caneca encaixa na outra e completa, eu e minha esposa. Falou de encaixe, fico todo animado, né? Aí encaixou uma caneca na outra, né? Aí botou um negocinho de café, aí botou um docinho e tudo, e ela falou assim, bem simples o pessoal, o modo de falar, simplicidade, não é pobreza, simplicidade. Falou, pastor, eu estou no 4º período de odontologia. Quando você falou que ia levar os pedidos para Israel, eu tinha esquecido do meu sonho. Falei, não é para mim mais não, não dá não. É o FRJ que ela está, Bárbara, é isso? O ERG, o FRJ. Qual é a que tem odontologia, pessoal?
o FRJ, ela falou assim, eu tinha esquecido e minha família não tem condição de pagar uma faculdade. E eu já tinha tentado e não consegui nada. Mas eu escrevi o meu sonho para Deus, você levou para Israel e colocou lá. Ô gente, oportunidade. A menina veio hoje construindo o sonho dela. Mesmo ainda se formando, vai casar. Já compraram o apartamentozinho. Entregaram a chave agora, estava tudo feliz porque já tinham até colocado gesso. Você está entendendo que a felicidade não é riqueza, é contentamento? É feliz com o que tem? Está comigo aqui, não? Diga aí, intensidade, impulso. Irmão, já viu aquela pessoa que todo mundo repreende o impulsivo? O fulano é impulsivo, faz as coisas sem pensar. Imagine um barco, 2 discípulos, todo mundo falando, fantasma, 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 colocando medo em todo mundo. Porque se um fala que está ruim, todo mundo acredita. Depois que inventaram está ruim, nunca mais melhorou. Aí todo mundo é no barco, fantasma, fantasma, fantasma. Aí vem um cara impulsivo e intenso, conversando com o fantasma, mais doido ainda. Alguém falou do outro lado, sou eu. Falou, se é tu, manda que eu vou. Vou. Ei, tinha asfalto? Tinha chão? Tinha nada. O intenso, ele corre o risco de errar. Mas quando ele acerta, fica todo mundo de queixo caído. É aquele cara, sabe, que decide investir, decide fazer, sabe? Ele tem tudo. As pessoas vão dizer assim, a vida de um comerciante. Os comerciantes têm uma casa, a casa do cara é quitada. Mas o cara tem um DNA do comércio. Sabe o que esse cara faz? Ele vende a casa para investir no comércio. Alguém vai dizer, depois de ter conquistado uma casa, amigo, o cara, ele dá nó em pingo d'água. Ele é investidor. E na cabeça de investidor, meu irmão, ele quer investir, quer crescer o patrimônio. Por que a Bíblia diz sobre a semente? Um deu 2, 4 e outro 5. Porque a Bíblia manda a gente investir. Deixa eu te falar, investir é uma ordem do reino de Deus. É uma ordem imperativa do Senhor. Crescer e multiplicar. Pronto. Você não nasceu com nada. Por que ficar preso no que você tem? Acho que nessa noite está bem um pouquinho diferente de manhã. Deus está tratando umas loucuras aqui com alguém que precisa romper a partir de hoje. Mas a palavra é zelo. Tudo isso está dentro do zelo, ou seja, intensidade, impulso e estímulo. Irmão, o estímulo eu acho fantástico. Fala, por quê? Porque às vezes você faz alguma coisa que você nem queria fazer e não queria coragem. Se você falar, caraca, eu que falei isso, eu que fiz isso. Aí quando você fala, deu certo, você fala, não sei de onde veio isso. Se nós não fôssemos cristãos, nós falamos assim, é o além, mano. É o além, né? Nós iríamos colocar assim, né? É o astro, é a lua, é porque é o tempo da cheia, né? Mas não, meu irmão. O cabelo cresce na ordem natural, não existe cheia para isso, não existe cálculo para isso. Existem pessoas que querem mudanças. E quando Jesus ele entrou adentro ao templo, no pórtico de Salomão, e começou a expulsar compradores, vendedores, animais ao sacrifício, derrubou a mesa dos cambistas, cadeiras que vendiam. Esse episódio que nós acabamos de ler não está no início do ministério de Jesus. Você lembra que nós saímos agora da jumentinha, em que Jesus está entrando em Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém. Lembra que nós passamos em Jericó também, onde aquele cego foi curado, tudo. Nós estamos no caminho, ou seja, nos meses final de Jesus a ser entregue, bem próximo da sua crucificação. Então Jesus está dizendo isso aqui no final do seu ministério. Só que ele está sustentando algo que ele começou. Lembra que eu falei que esse episódio está escrito em Marcos, em Lucas e também em Mateus? Mas existe outro episódio que não é esse, mas é similar a esse, descrito em João. Dá uma olhada, por favor. Evangelho de São João, capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, porque de manhã eu falei 12, falaram que eram 12. Aleluia. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu para Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para o sacrifício. E também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro de estrangeiro. Jesus fez um chicote. Jesus fez o quê? Uau. Se você ler isso aqui para as pessoas, raramente elas vão querer vir para a igreja. Que Jesus é esse? Esse é o vingador do futuro, é?
É uns vingadores. Jesus fez um chicote. Jesus fez um chicote, está escrito, de cordas, e expulsou todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou moedas dos negociantes no chão e virou a mesa de todos. Depois foi até aquele lugar onde vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia que diz as Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Bom, cada um deve defender o que é seu. Se a casa do nosso pai, por exemplo, você vai para a tua casa agora, você vê na porta da tua casa, na entrada da tua casa de garagem ou do teu portão social, alguém com uma banca vendendo bala ou qualquer outro tipo de coisa, você vai ficar feliz? O que você vai dizer para essa pessoa? Me dá licença, aqui é a entrada do portão. Ou seja, ali é uma calçada, um lugar de entrada e de saída, você tem esse direito. E tramitando para essa palavra que Jesus está mencionando para a gente, na casa de Deus, não é lugar do comércio, não é contra o que está sendo feito. Em momento nenhum ele repugnou o boi, em momento nenhum ele maldiz sobre o que é a oferta, sobre a pomba, sobre a ovelha, mas ele está comentando o quê? As más intenções. As más intenções. Você está em Rehobote, um culto onde você tem no mínimo 1 hora de palavra. Existe igreja que já tinham arrancado tudo que é seu, no mínimo já tinham 3, 4, 5 ofertas até esse culto. Existe igrejas que criam oportunidades como sexta-feira, não para pedir alimento para doar, mas para venderem pulseira para arrecadar mais. Existe tudo isso, existe. A gente sabe, ninguém é cego aqui, irmãos. Será que essas coisas não vai chegar o dia das mesas serem viradas? Existem pessoas que só atendem um convite da igreja se tratarem a oferta antes. Você pode até fazer cálculos dizendo assim: pô, mas eu tenho um custo de deslocamento, eu tenho tudo, mas não se trata o valor de oferta. Paulo vai dizer que a oferta é voluntária. Ninguém deve se vender. Agora a pessoa contratada deve falar: poxa, pastor, eu tenho um custo para mover minha equipe aí de tanto. Vocês conseguem nos ajudar? Não é impor, é o pórtico de Salomão. Essa palavra é uma palavra real. Naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, eu estava na porta do templo, eu estava vendendo, eu estava ajudando, e com o que eu vendia eu dava dízimo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ei, Deus não precisa do dinheiro do furto, tá? Pastor, a gente ganhou um negócio ali e pegamos um carro forte, estamos com um dízimo aqui de 1 milhão que dá para comprar um monte de coisa. A igreja não precisa disso. Deus não vai querer as coisas corretas por meios ilícitos, errados. Não adianta, aqui não é lugar de você lavar o seu dinheiro. Aqui não é lugar dessas coisas. Ainda existe aqueles que não se venderam e não se venderão. A gente tenta ser o máximo qualificativo. Espera aí, pessoal, me explica direito. Vocês fazem dízimo, oferta? Fazemos, bíblico. Vocês não têm valor para o encontro com Deus? Fazemos. Você não come vento lá? Você come vento no encontro? Você ganha uma camisa, um valor simbólico de um encontro daquele que nem se compara por aí. Em 9 anos nós temos um sítio para te apresentar, uma igreja crescente para te apresentar, nós temos uma igreja das crianças para te apresentar, nós temos ainda em 2025 um trabalho de um centro de reabilitação para te apresentar. Isso é feito como? Com oração? Sim, com oração. Ora e age. Tudo isso. Agora, qual o fundo histórico que nós estamos acompanhando aqui? Até então, poxa, não existe nenhum tipo de maledicência aqui denunciada por Jesus na prática da oferta. Por quê? O lugar mais longe que você veio no máximo deve ser 20 km, 15 km. A maioria é da redondeza da área aqui, mas pessoas mais longe, por exemplo, Pavuna, por exemplo, quilômetro 37, Seropédica, Sepetiba. Existem pessoas daqui, longe. Você deve ter vindo de Uber, do seu próprio meio de locomoção, do seu carro. Você saiu de casa, tudo bem, domingo tem um tráfego maior, o trânsito é mais pesado, mas no mínimo você deve ter demorado 1 hora para chegar até aqui. Mas nesses tempos não. Quem lembra quando Jesus se perdeu com 12 anos, que o pai e a mãe dele demoraram 3 dias para achá-lo? Então você imagina, Jerusalém, coração.
Todos os povos, línguas, nações, de lugares longínquos, distantes, vinham até Jerusalém para adorar a Deus naquele lugar. O lugar onde Deus falou, 2 Crônicas 7:16. Agora em diante esse lugar é a minha casa, onde eu ouvirei a oração desse povo. Deus marcou aquele lugar é memorável, é histórico. Agora nós estamos diante de um lugar de adoração mundial. Se você entrar em Jerusalém, você se arrepia. Porque é tanta gente com fé, e palavra fé não quer dizer somente a Bíblia, e somente a Cristo. Você entra em Jerusalém, você vai ver uma fé mundial. Você vai ver pessoas que não têm a fé em Jesus que você tem, e a fé deles é maior do que a nossa. Primeiro, judeus ortodoxos, lá em Jerusalém até essa hora, debaixo de chuva, debaixo de sol, estão no muro. Nós aprendemos a adorar como judeus de Israel. Vou te explicar já. Os judeus, eles ficam assim no muro. Por que eles ficam assim? Eu perguntei para alguém lá, para eles não dormirem, não cansarem. Eles ficam assim, ó, no muro. E hoje a igreja toda é rebote. Você repara, todo mundo está adorando assim, ó. Você vai lá agora em Israel, essa hora, tem gente te adorando, orando. Israel tem uma regra. Todo mundo se preocupa com a manutenção e a oração do muro. Lembra o que Deus falou? Porque de agora em diante meus ouvidos estão atentos à oração que fizesse nesse lugar. Há uma sensibilidade entre ele, uma coisa comum, um desejo comum, vontade de orar. E eles ficam pensando mutuamente assim: eu vou lá orar porque não deve ter ninguém, mas o outro pessoal a mesma coisa está lá. Isso é direto. E a gente, para orar, alguém tem que te cobrar. Para vir para a igreja, um líder tem que ficar te ligando: nem fulano, não veio hoje não? Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Alguém tem que sempre ficar te cutucando, te arrastando, irmão. Que fé vazia é essa? Que coisa podre é essa para chamar de fé? Que é isso, irmãos? Que é isso? Fala para alguém de outra religião para fazer um trabalho 3 da madrugada. Nem dorme, vai ficar acordado até as 3. Fala para um povo fazer vigília, e no outro dia eles trabalham, tá? Fala para um povo fazer vigília. Ah, não vou não, porque amanhã eu trabalho. Mas quando era do mundo... Ah, pastor, mas no mundo estava feito de droga, então está vazio do Espírito Santo, é isso? Está vazio? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo? A alegria, a força, a energia que o Espírito Santo dá é maior do que a droga te deu. Ah, dá um aplauso ao Senhor, reage aí no seu lugar, exalte a Deus aí, meu irmão. Agora, lembra que eu falei aqui que o Mateus, ele diz sobre o fim da história de Jesus? Esse ato que ele chega no templo expulsando todo mundo, irmã Rosa, é lá no fim. Mas o João, ele trata para a gente a constância de Jesus. E aí eu te pergunto, quanto nós somos parecidos com Jesus, Mari? O que nós fazíamos que não fazemos mais? Quem nós éramos que não somos mais? Qual o tempo do meu envolvimento no início? Sabe aquela palavra que a gente sempre fala assim? Ah, o fulano está no primeiro amor. A gente parece que fala isso com sarcasmo, né? E dizendo assim, hahaha, daqui a pouco eu quero ver se ele vai continuar. Nós cristãos fazemos isso com aqueles que se convertem hoje. Em vez de a gente olhar para aquele que tem o primeiro amor e falar, caramba, onde eu me perdi? A gente não, a gente quer apagar aqueles que estão no primeiro amor. Mas olha o que Jesus vai ensinar para a gente. Lembra que Mateus, que nós lemos, é o final da vida ministerial de Jesus. Só que no Evangelho de São João, no capítulo 2, no verso 13, o que nós acabamos de ler e vamos ler de novo, foi no início do ministério dele. Esse chicote que ele fez, se você olhar o texto, capítulo 2, ele acaba de fazer um milagre no casamento, transformou água em vinho. Antes ele acaba de separar os primeiros discípulos, está no início do seu ministério. O que isso mostra para a gente? A constância. Jesus não mudou a sua mensagem. Fariseus vieram ter crítica com ele, ele não mudou a mensagem. Alguns abandonaram a fé, ele não mudou a mensagem. Outros deixaram de seguir, ele não mudou a mensagem. Judas o traiu, ele não mudou a mensagem. Mais do que nunca, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre.
É como se você fosse um comerciante. Quem tem comércio? Aí você está precisando vender, fazer uma venda boa. Aí chega alguém e fala, sabe da sua necessidade? E alguém fala para você, não, está com necessidade, vou botar um preço que eu quero. Aí você olha para a pessoa e fala assim, estou precisando, só não estou passando fome. É alguém que não deixa a sua mercadoria se baratear por causa de uma necessidade do momento. É alguém diferente de Esaú, tenho fome, mas não estou faminto. A fome é passageira. É alguém igual da pessoa de Jesus. Após 40 dias teve fome. Aí chega Satanás e fala assim, eu tenho uma resposta para você. Sai daqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem alguém para receber essa resposta de Deus aí, meu irmão? Quando nós olhamos esse contexto, nós vemos Jesus iniciando o seu ministério e terminando o seu ministério da mesma forma. Ou seja, se Jesus pregou no primeiro ano do seu ministério com 30 anos de idade, que o texto apresenta para a gente, e com 33 ele morre, ele foi a mesma pessoa. Falar todo mundo fala. Agora, o tempo vai dizer se aquilo que falam da gente é verdade ou é mentira. Todo mundo sempre falou de rebote. Por quê? Se não incomodasse ninguém, né? Vamos falar o quê? Fica no sofá o dia inteiro. Vai falar o que de você? Nada, vão até esquecer de você. Mas levanta cedo, começa a dar uma corrida. E lá, fulano está pensando que vai emagrecer. É assim que fala. É assim que fala. Até parece, aquilo lá é um olho de tandera. Satanás, já te vi. E lá, o fulano tá se vestindo assim, até parece que mudou. É assim, irmãos. O que mais vai ter são pessoas incomodadas quando você decide tomar uma postura. Decidiu tomar uma postura, se prepara. Vai ter alguns amiguinhos que vai dizer assim, está no caminho certo. Meu irmão, mas vai ter uma legião vinda do fundo do inferno para dizer para você aqui, quero ver até quando. Está comigo aí não? Jesus é um exemplo para a gente. Vale a pena ser fiel do início ao fim. A Bíblia diz, ao que vencer dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não é o que começar. Prêmio não se entrega quando você larga, prêmio se entrega quando você chega. Tem uma coroa preparado para nós. Tem um lugar reservado para nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na nossa vida. Ele vai nos ajudar. Tem alguém aí para receber isso aí, meu irmão? Selo, constância, diga comigo, constância, impulso. Sabe o que é impulso, irmão? Quando eu disser crer, você empurra alguém. Pode ser? Faz parte do contexto. Pastor, não gosta dessas coisas. Irmão, então vai para a Batista. Desculpa, irmão da Batista. Jamais, nunca vi um pastor da Batista mandar alguém empurrar alguém. Nunca vi. Acho que ele é execrado da instituição. Por favor, aqui é rebote. 1, 2, 3, empurra. Pronto. Irmão, é empurrar, não é socar, irmão, do lado. Parece até uma brincadeira, né, irmãos? Mas você imagina recebendo esse impulso naquilo que você não tem poder para decidir. Imagina só você receber esse impulso para fazer algo novo, algo que você tem medo. Algo que você vive orando, ora a vida inteira, mas não tem uma ação. Tem medo de quebrar a cara. Irmão, todas as pessoas que estão em evidência hoje tiveram história de fracasso. Todo mundo que venceu hoje tem pelo menos 2 ou 3 derrotas nessa caminhada. Você não olha a vida de José, governador do Egito, mas vendido como escravo, acusado falsamente, esquecido na prisão. Mas ninguém lembra de acusado falsamente, vendido, esquecido na prisão. Todo mundo lembra José, governador do Egito. Ninguém lembra de Davi. Todo mundo só fala, Davi, nosso rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas ninguém lembra de Davi, quando o profeta chega na casa, ninguém faz menção dele. Ninguém lembra de Davi os anos que ele foi perseguido, 13 anos por Saul. Ninguém lembra de Davi matando leão, esmagando urso para levar as ovelhinhas. Ninguém lembra de você quando você vende R$10,
O teu nome vai entrar na boca das pessoas quando Deus projetar a tua vida e você começar a expandir a sua mente, os seus negócios. Está comigo aí, não? Irmãos, existem aviões agora decolando e aviões aterrissando. Ninguém sabe. Mas olha para o lado bom, mas uma experiência, uma fala ruim, mas um lado bom. Tá legal? Vamos tirar o que é bom. Depois a gente apaga essa fala. Mas se um avião desse cai, ele vira o quê? Notícia. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Quando nós nos tornamos evidentes por alguma eventualidade, viramos notícia. Esquece lá do ruim de um avião cair. Ok? Está entendendo como é que são as coisas? O que Deus quer da gente hoje? Constância, que faz parte do zelo. O zelo pela minha casa me consumiu. É chato fazer parte de Rehobote. Acredito que deve ser horrível para vocês. Porque veja bem, você chega aqui com um dom maravilhoso, sabe tocar, sabe cantar, mas você fica num banco. Igrejas te aprovaram e uma aqui fala, senta. Para entrar no ministério aqui em Rehobote, no mínimo é de 6 meses a 1 ano. Você toma não direto. Pastor, o que vocês fazem? Vocês são masoquistas? Não. A gente quer te conhecer melhor, porque aqui não é plateia para ninguém, aqui não é teatro. Tem que alinhar a sua vida para servir o reino. É o chicote de Jesus em você. Mas vai para qualquer outro lugar, faz uma boa oratória. O irmão está com a oportunidade que vai me levar para o inferno, não quero. Isso não é oportunidade, isso é pedra de tropeço. Qual lugar te cobra mudança de vida? Qual o lugar que existe líder de célula que você falta o culto? Ele fala, por que você faltou? Ontem uma líder me ligou, meia-noite me ligou e disse, pastor, me ajuda a resolver uma ação aqui. Eu falei, diz minha irmã. Ela falou assim, pastor, tem algo que está me incomodando, eu sei que o senhor não vai compactuar com essa visão. Eu tenho um discípulo na cela que já tem 2 Santa Ceia que falta, ou seja, 2 meses que ele não vem para o culto, a desculpa é trabalho. Aí eu falei, minha irmã, ele trabalha domingo, um sim, um não, e tem 2 cultos. Falei assim, não. A ceia a gente leva para alguém hospitalizado, acamado, alguém idoso, alguém com dificuldade de locomoção. Ele não merece a ceia. Fala para ele vir sentar na mesa, a mesa não vai até ele hoje. Qual igreja que faz isso? Se o irmão está enviando o dízimo, quem faz isso? Você está comigo aí, não? Aqui a gente não negocia oportunidade. Você acha que tem instrumento vazio por causa de quê? Hã? Você acha que é difícil vir um pastor aqui pregar por causa de quê? Não que não tem homens bons, tem homens bons. Mas muita gente, você deve ter visto desse altar sair gente com muitos dons desse altar. Qualquer uma igreja que não tem compromisso com as santas escrituras, com a palavra, abafava o caso e deixava. Aqui não, irmão. Diferente. Bem-vindo ao lugar que dói, mas faz crescer. É desse jeito. É desse jeito. Ah, mas eu tenho um dom. E daí, irmão? O que a gente tem a ver com isso? Desculpa, qual a falta que ele está fazendo para a gente aqui? Qual a falta? Seu dom não foi utilizado, o louvor deixou de acontecer? Seu dom não foi utilizado, a palavra está deixando de ser pregada? Irmão, se não junta, também não espalha. Tem que entrar. Um homem trouxe um pecado para Israel chamado Acã, escondendo algo debaixo da sua tenda. Todo Israel foi comprometido pela ação pecaminosa desse homem. Você precisa ter compromisso, ser marido de uma mulher só, não ser dardo a vinho, não estar contaminado pelo mundo. Ou é igreja, ou é mundo. Fora isso, não existe zelo. Está comigo aí, não? Não sei se você tem noção, esse cara aqui, ó, esse jovem senhor, muito bonito, não está? Tá ou não está, gente? Esse homem veio de outro ministério, como pastor. Aqui em nossa igreja, não diminuímos ele. É líder de célula. Está aqui. Quer título? Satanás também desejou. Satanás também quis. Quer título? Ou quer servir? O nosso lema é: maior é aquele que... Salmo 69, verso 9 diz assim: o zelo pela tua casa me consumiu. Se nós não tivermos zelo, irmãos, nós iremos negociar princípio. Negociar princípio.
Precisamos cuidar do templo, precisamos cuidar da santidade. Quando a Bíblia diz que o sacerdote faz a manutenção, o fogo deve permanecer aceso, são essas coisas, irmãos. O fogo é uma tipologia do que é correto, do que é zelo na casa de Deus. Qual é o fogo da igreja? É manter a ordem, a ética, a palavra, a santidade da igreja. É conhecer cada obreiro, cada servo. É saber como é que está a vida deles todos. O salmista vai dizer aquilo que Jesus cumpriu: o zelo pela minha casa me consumiu. Por isso que o Evangelho de João diz isso. Agora, olhando para cá no Evangelho de João, como eu falei com vocês que vêm com 1 hora para casa, para a igreja, imagina esses tempos de Jesus aqui. As pessoas vinham de lugares longes, aonde a oferta mosaica, aonde começou o ritual de oferta e derramamento de sangue na construção do tabernáculo, tinha que ser, na verdade começou até com Noé. Se você for olhar, Noé também fez uma oferta. Se você for olhar, Caim e Abel em Gênesis 4 também fez uma oferta. Se você for olhar a tipologia de Abraão também sacrificando Isaac, fazendo aquela menção lá no monte, também era uma oferta. Então já é muito antes. A Bíblia diz que Ele nos ofertou o Senhor antes da fundação do mundo, ok? Fomos eleitos nele, fomos salvos, resgatados por Ele. Agora, quando nós olhamos esse contexto aqui, para que nós fechamos essa parte, as pessoas vinham de lugares longe. Lembra que eu falei que a mãe de Jesus e José perderam eles por quantos dias? 3 dias. Imagine só você vir com uma pombinha, com uma rolinha, ou com uma ovelhinha, de lugares longe, pegando aquele sol do deserto. É calor, é frio, numa caravana. Esse animal chegava na mão do sacerdote, que tinha a condição de averiguar o animal e ver qual a condição que ele se encontrava. Achava o animal abatido, achava o animal manco e o animal adoecido. E Deus não gosta de oferta manca. A oferta tem que ser perfeita. Por isso que Jesus não teve dolo, pecado algum. Aí o sacerdote pegava a oferta e começou a examinar, e o povo começou a perceber que não valia a pena sair uma semana de lugares onde ele estava para oferecer a oferta, porque ela se estragava no meio do caminho. É como se você deixar uma maionese fora da geladeira. É como se você deixasse uma carne fora da geladeira. É como se você deixasse um arroz ou um feijão em cima do fogão por um dia somente. Um dia de calor é o suficiente. A mesma coisa, toda a oferta, ela era conduzida até o sacerdote e reprovada. Alguém pensou e falou assim: poxa pessoal, não é acaso o povo está ficando no prejuízo, o povo está tendo dificuldade de oferecer uma oferta. E não está tendo oferta pelas famílias aqui nesse lugar. Então criaram-se uma ideia. Qual era a ideia? Vamos fazer aqui um lugar onde se possa o povo vir. E já que eles têm que comprar lá, e naquela época era muita troca também, chamado permuta. Já que eles precisam trazer da sua terra, vamos fazer com que eles venham de mão vazias e comprem as ofertas aqui, ok? E daqui eles só entrem ao templo com ela. Acharam a ideia genial. Mas alguém olhou de forma diferente e falou: vou ter lucro nesse negócio. E aí que está, irmãos. Qual é a dificuldade nossa? É manter o coração como nós iniciamos. Manter o coração como nós iniciamos. Já pensou? Você ganha 10 mil reais de salário. Eu falei alguma ofensa para vocês? Não. Você ganha 1.000 reais de salário. Alô, Você ganha 12 mil reais de salário. 3 mil reais de salário. Tudo bem, 3 mil reais de salário. Quanto que eu devolvo de dízimo ao Senhor? 300 reais. Mas aí você é fiel, Deus abriu, escancarou as janelas do céu sobre a sua vida. Agora você não é mais um trabalhador de 3 mil. Agora você ganha literalmente 10 mil reais. Quanto que é o dízimo de 10 mil reais? Aí você é um cambista. Quando era 3 mil você conseguia dar, mas agora que você dá 1.000, porque ganha 10, você vira um cambista e negocia e fala: pô, não dá, vou dar uma oferta, não vou ser mais dizimista não. Está entendendo o que está acontecendo? Alguém está retendo, alguém está negociando, alguém está roubando, alguém está furtando, alguém está trocando. E dentro desse âmbito começou uma coisa: oferta procura. Quer ver? De manhã vocês são a seção da banana. Repete: eu sou vendedor de banana. Todo mundo aqui só. Eu sou vendedor de banana.
Como é que se vende banana? Quanto que é a dúzia? Grita, pessoal. Pessoal da banana, grita, por favor. Não tem preço, não? Vocês são o pessoal da laranja. Vocês são da melancia. Você sabe que na feira quem vende é quem grita mais? Peraí. Pessoal de cima vai descascar o abacaxi. Tá com o abacaxi. Vamos lá, todo mundo vendendo. Ei! Guanabara, tudo por você. Como que é na feira? É menos que isso, não? Não é igual? É uma gritaria, você está impulsionado. Aqui, senhora, fresquinho, o cara já coloca na bolsa. Quanto tem? Uma dúzia, mas tem 9. Pegando esse ritual aqui de gritaria, vocês são o quê? Pegando esse ritual, como é que você acha que Jesus chegou no templo? O que ele ouviu? A casa do meu pai não é lugar de ladrões, de cambista. A casa do meu pai é casa de oração. Você entende? Se o texto diz que tinham muitas pessoas disputando, e cambista comprando e vendendo, então tinha gritaria e um comércio, não mais propósito. Não tinha mais propósito naquele lugar. A intenção era boa, mas o inimigo conseguiu entrar e conseguiu mostrar o recurso e o apreço que aquilo trazia, não mais o propósito de ajudar os irmãos que vinham de longe a comprarem o seu animalzinho para sacrificar ali como pecado de expiação pela sua casa e sua família. A mesma coisa Jesus sentiu. Esse comércio, cada um querendo ganhar, cada um querendo vender o seu produto. E não era mais ninguém preocupado com uma oração nem com uma oferta. Era todo mundo preocupado com seus recursos. Pergunta, quantos estão fazendo aqui a função de cambista aqui nesse culto? Quem veio para cá com essa intenção? Eu vou vir porque a chave vai virar. Eu vou vir porque Deus faz. Isso é mais que certo. Mas não é essa a intenção que a gente deve sair da nossa casa. A gente tem que sair da nossa casa para dizer o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Aqui não é lugar de você ficar olhando para a menina solteira, o que está solteiro. Aqui não é lugar de você ficar olhando o bumbum de ninguém, ficar reparando a vida dos outros. Aqui é lugar de joelhos dobrados, coração inclinado. Aqui não é lugar de você ficar colocando fofoca, nem aqui nem lá fora, principalmente aqui. A Bíblia diz: guarda teus pés ao entrar na casa do Senhor teu Deus. Não pronuncie palavra alguma com o seu coração. Seja tardio no falar e preste no ouvir, irmãos. Por que nós temos 2 orelhas? Para ficar bonito? Olha para ele, seu irmão, orelhudo. É bonito isso? Não. Não é bonito. Por quê? Ouvir mais. Por que nós temos uma boca? Fala menos. Pastor, é isso mesmo? Não sei. Mas agora é. Mas a orelha do irmãozinho é bonita? É ou não é? Nós brincamos hoje. Brincamos com coisa séria. Quantos irão tomar essa Santa Ceia hoje
e vão continuar ainda com pornografia. Burros espirituais. Um negócio tão sério, um lugar tão sério. Quantos leem a palavra, ainda falam assim, não, porque eu sou antigo de igreja. Que é isso, trabalhador? A gente não é antigo não, a gente aqui é tudo filho. Nós não fomos comprados não, trabalhador, nós fomos gerados. É porque eu sou antigo de igreja, porque eu tenho esse cargo que você acha, eu conheço isso, conheço aquilo. Ó, pastor está pregando até heresia. Levanta e fala a tua verdade, tira a minha heresia e bota a tua. Fala sério, irmãos. Quando nós fazemos o papel de cambista na igreja, irmãos? Já viu um cambista no Maracanã? Ele é sedento, ele não deixa nem você ter paz no jogo. Você está lá de fora e fala, ingresso, ingresso. Espera aí, irmão, estou conversando aqui, irmão. Tem ingresso para vender? Tem ingresso. Você viu a placa de venda aqui, amigo? Quer comprar ingresso? Já comprei. Quer me vender o teu? Espera aí, quer roubar minha bênção? Pelo amor de Deus. É assim ou não é? Se tu fala que tem ingresso, ele quer vender, fala, espera aí, irmãos. Pelo amor de Deus. Cambista, desculpa. Uma forma clara para se falar, é um perturbador. Não estou falando de vendedores, de pessoas compromissadas com um produto, no qual te para te oferecer uma mercadoria, porque é o meio de sobrevivência dela, tem que te vender. Estou falando para alguém que quer ganhar em cima da tua desgraça. Está comigo aí, não? De forma ilícita. Agora, quando nós olhamos esse texto, Jesus está certo ou está errado de fazer um chicote? Certo. Por quê? Porque ele avisou no início do ministério, e agora está avisando no final. Avisei, você não quis ouvir, já perguntei de manhã, acho que eu perguntei agora também. Quem é pai aí e mãe? Na segunda vez, será que você fala igual a primeira? Esther, vai arrumar o seu quarto. Na segunda vez, como é que você fala? Esther, vai arrumar o seu quarto. Na terceira vez, como é que você fala? Esther, vai arrumar o seu quarto. Na quarta vez, como é que você fala? Esther, já arrumou o seu quarto? É assim, Bárbara? Na quinta vez, como é que você fala? Estherzinha, eu trouxe um bolo para você, com suco de laranja. Por obséquio, você pode arrumar o seu quarto? É assim, não? Vai lá em casa para tu ver. Cadê ela? Sumiu, foi arrebatada, estava ali. Gente do céu, saiu. O que houve, Esther? I love you too. Gente, minha filha está muito bonita. E não irá namorar, nem namorar. Antes dos 18 anos. Nem adianta chegar, vai arrumar um problema. Antes dos 18 anos vai ser até expulso da igreja. Aí o tio falou, vou dar uma gravata. Fica tranquilo, ainda mais que tem gente aqui comigo, amém? A gente fala para a Estela, meu irmão, pensa uma menina que demora 2 horas e 49 minutos e 58 segundos para tomar banho. A conta de água lá de casa veio 120 num mês, no outro mês quase R$300. Falei, Esther, é água. A mamãe entra lá e fala assim, Esther, já arrumou o quarto? Vou arrumar, mãe. Aí entra de novo. Daqui a pouco a porta está fechada. Aí a Bárbara, ela já fugiu, Bárbara. Já falei para não fechar a porta. Jesus do céu. Aí daqui a pouco volta a gente de novo. Aqui, Esther, senta lá tua mãe. Daqui a pouco chega a gente de novo, lá na porta. Esther, está com o quarto trancado? Irmãos, a menina não tem. Eu ranquei a televisão. Ranquei a televisão, não ranquei o aparelho de canal. Ela não tem televisão funcionando no quarto. Não tem Instagram. E a gente pensou que essa desatenção era por causa da internet e televisão. Não é. É defeito de fabricação. É dela mesma. Tem que ter toda a paciência do mundo para tratar com a Esther. Mas é muito mimosa, porque ela sorri e ela sabe ganhar aquela, dá 59 beijos no dia. Já disse que tinha hoje, pai? Eu falei, 11ª vez. Pode falar. E ela vai ganhando um sorriso, aquela menina meiga, e vai te conduzindo. Mas o quarto não foi arrumado. Entra no quarto do Gabriel. Meu irmão, tem que entrar assim, ó. O medo de esbarrar.
tudo no seu devido lugar. Os tênis do Gabriel, olha o zelo do menino. O tênis do Gabriel, acho que de 5 anos atrás, parece que é 0. Saiu da vitrine agora. O Gabriel, para você ter noção, ele chega em casa, ele tira o tênis, vai lá no armário, no negócio, no tanque lá, limpa o tênis, seca, para botar no lugar. Eu já peguei ele colocando o tênis de volta na caixa. Falei, Gabriel, isso aí chama morte. Ele parou. E colocar de novo na cara. Um menino caprichoso, muito caprichoso. Chega no quarto do Gabriel, tudo arrumadinho. Você fala, gente do céu, maravilha. Zelo. Zelo é uma coisa que a gente precisa ter, irmãos. Aqui, quem tem carro aqui, por favor? Quem tem carro? Quem tem carro? Você sabia que, como a gente tem ministrado a Esther, o zelo que a gente tem com as coisas diz muito sobre nossa alma, né? Sobre o nosso estilo de vida. Vê uma pessoa que anda amarrotada, meu irmão, a alma dessa pessoa é bagunçada. De manhã eu falei umas verdades que eu não vou omitir agora. Existem umas pessoas que vêm abraçar a gente, meu irmão, que elas têm uma suvaqueira, meu irmão. Mas vou te falar. Não, peraí. Pastor, que isso, que brincadeira é essa? Irmão, que brincadeira, o que eu estou falando é sério. Eu não estou brincando, não. Nós somos templo do Espírito Santo. Quanta ignorância embaixo do braço, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo. Uns somos suados, meu irmão, que tomam banho 2 vezes na semana, irmão. Olha o tênis do cara, você tira a palmilha toda preta, suja, meu irmão. Uma chulezeira, meu irmão. Cheio de caspa na cabeça. Falta de higiene. É ausência de zelo. Aí não sabe porque está sozinho. Quem vai casar com um grupo desse, irmão? Pastor, estou sozinho, fim de uma varoa. Varoa? Você vai arrumar é um cangaceiro. As meninas, as meninas, né? Irmão, homem é aquilo que vê. Hoje de manhã eu vou trazer esse assunto agora. Para eu falar das meninas, você não vai entender que é sensualidade. Uma menina disse na minha cara. Maravilhoso que ela falou de manhã. De manhã falando de zelo, eu falei de carro, falei de estética, eu falei de pessoal, falei de casa, falei de tudo. É zelo. Você vai falar, o zelo com as coisas espirituais. Beleza, vai ser espiritual demais aqui, mas o carro vai continuar com a maré mulambo? Vai ser espiritual aqui, mas a casa não vai fazer diferença, onde que é a cozinha, onde que é o banheiro, onde que é a sala? Aí acabou o culto, a menina falou assim, pastor, parece até que o senhor estava lá em casa ontem. Eu falei, não, irmão, eu estava com a minha esposa. É eu, hein? Que doideira é essa? Ela, porque ontem eu decidi mudar. Você não reparou não? Eu falei, o que, irmã? Ela, meu cabelo. Eu falei, irmã, o dia que eu esqueci que minha esposa cortou o cabelo, ela falou, tem nada diferente não? Eu falei, o dente cresceu? Ah não, cortei o cabelo. A irmã perguntou, pastor, está vendo nada diferente? É gente boa ela. Não, não tem nada de sensualidade nela, nem contra mim não. É uma filhota. Ela falou assim, é que eu cortei o cabelo. Eu falei, tá, é verdade. Ela, pastor, olha a minha roupa. Eu falei, chique. Caxias? A irmã estava de calça social, de blusa por dentro. Ela é magrinha, ficou maneiro. Estava aqui também com um blazezinho, batonzão na boca. Sem chamar atenção, mas bonito. Um cabelo feito, toda alegre. Parecia um pavão na igreja. Bonitinha ela. Ela falou assim, pastor, decidi mudar e me cuidar. Do jeito que eu me vestia, eu só estava arrumando um chulé para querer ficar comigo. Eu falei, irmã, tem empresa que vai aonde o cheiro do gambá está, irmã. Ela falou assim, pastor, falou a minha vida todinha hoje. Um dia eu peguei o carro dela para dirigir. Tomara que ninguém saiba quem é. Um dia eu peguei o carro. Ela parou no encontro com Deus. Aí quem estava na vez do voucher lá, do valet, Joe Feijão. Aí eu falei, irmã, deixa eu levar o seu carro. Ela falou, não, pastor. Eu falei, não, irmão, aqui para dentro só passa gente. Não, pastor, eu levo, eu espero. Eu falei, irmã, não tem vez. Pastor, não. Eu falei, irmã, vaza. Entrei no carro dela. Meu Deus do céu.
Detetização, baratas e cupim. Irmão, pensa num carro bagunçado. Mas era lixo, um fedor dentro do carro, todo largado. Ela falou, eu entreguei a chave para ela assim mesmo, com o maior carão assim, né? De verdade. Ela falou assim, o meu carro, né, pastor? Eu falei, também. Mãe, ela passou no encontro com Deus, reencontro, isso foi no reencontro. Ela passou no reencontro e fruto fiel, anos depois, ela tomou essa decisão sábado. Demora, mas um dia funciona. Ela falou assim, sábado, pastor, eu falei assim, vou dar uma mudança na minha vida. Entrou no Instagram, foi a conversa dela, entrou no Instagram, deleta. Alguns contatos no WhatsApp, bloqueia. Pastor, olha a minha roupa, olha a minha unha, olha meu cabelo, do jeito que eu me vestia, só atraía trapo. Foi ela falando. Hoje eu quero me qualificar. Pastor, sabe meu carro? Eu falei, trocou? Ela, não, lavei. Pastor, parei numa higienização. Falei pro cara, quanto que é? O cara falou tanto, eu pago o dobro. Pastor, quando eu fui buscar o meu carro, eu falei, moço, onde você guardou o meu carro? Está aqui, senhor. Onde? Ela falou que entrou no carro, ficou constrangida. Ela falou, pastor, o que você fala é espiritual, as pessoas brincam. Hoje eu estou me sentindo mulher viva. A palavra de hoje, ela falou, o melhor culto da minha vida não é nenhuma palavra, mas saber que eu tomei a decisão certa, gerida pelo impulso, pela palavra profética. Enquanto eu não for fiel nas coisas pequenas, Deus não vai me entregar coisas grandes. Você já olhou o teu carro, quantas lâmpadas tem queimada? Não. Você já olhou o pneu do carro, você está careca? Não. Aquela luz de airbag acesa que você não apagou? Hã? Quantos botões do teu carro não funcionam? No final do culto ainda chama os irmãos para empurrar. Empurrei com a bateria. É que o alternador está ruim. Desde a pandemia o alternador não funciona. O que nós cuidamos diz muito o que temos na nossa alma. Fiz um seminário aqui na igreja de vida resolvida. Canso de falar. Luz queimada por 15 dias, você só vai trocar depois de 6 meses. Vocês pensam que é brincadeira? Vocês pensam que eu tenho... lá em casa, por exemplo, pergunta o que eu faço lá em casa. Pastor, você lava a louça? Vai perguntando. Por favor, um de cada vez. Não lava. Outro pergunta. Lava o banheiro? Também não. Também não. Varra a casa não. Faça arroz? Ixi, feijão está pronto. Hã? Oi, filha. O senhor dobra minhas roupas? Também não. Lava a louça? Também não. Lava o... Paga as contas. Começou a melhorar. Pago. Hã? Gabriel precisa de colheira, não. Não tem um cachorro. Vamos lá. Faz o quê? Suco? Só se for da fruta. Mas o quê? Conserto as coisas. Troco lâmpada. Eu com um filho de 19 anos em casa, uma menina de 15 anos, que eu tenho que ficar toda hora batendo no quarto, abre a porta, abre a porta. Como é que eu vou pegar na vassoura? Se eles se alimentam através de mim, se a faculdade e o colégio é através de mim, se eu fizer, eles nunca vão aprender. Não é que eu não sei fazer, não é que eu não quero fazer, é que eu não posso fazer tendo 2 filhos em casa. E uma esposa que saiu do trabalho garantindo para ela a estabilidade dela. São 3. O que você faz, pastor?
Esses dias, a lava-louça começou a vir uma água. Aí a Bárbara, amor, vê essa água aí. Falei, auxiliar, enxuga essa água para mim. Pai, já enxuguei, enxuga mais um pouquinho. Puxa para cá, para lá. Desmontamos a lava-louça todinha. Eu pensei que era a borracha da porta. Como é gordura, alimento, pensei que estava tendo alguma passagem de água. Não era. Irmãos, que me deu um trabalho, que negócio, hein? Achei que tinha consertado. Eu falei, caramba, consertamos, Gabriel, yes! Mexi, levantei ela, não tinha vazamento nenhum. Falei, só pode ser na tampa. Irmãos, pusemos no lugar de volta e Gabriel comemorando. Daqui a pouco aquela bendita água de novo. Eu falei, Gabriel, tem alguma coisa errada. Eu falei, gente, desisto, já fiz de tudo. Vou chamar assistência técnica, Cláudio Laranja. Aí falei assim, cara, tem alguma coisa. Outro dia, fui beber água. Em cima da lava-louça, embaixo, tem a pia. Em cima da pia tem um móvel com um bebedouro de água. Fui beber água. Aí eu olhei assim. A parede do negócio molhado. Aí eu olhei por trás do bebedouro e falei, Satanás! Ai! Atrás do bebedouro, sabe aquele furinho assim? Batendo o cano do negócio, batendo no negócio do bebedouro de água, devolvendo para a parede. Irmão, criou uma cavaleta. Mesmo na parede não dava para ver, porque a parede é branca e a água incolou. Então o demônio me enganou. Aí o negócio descendo a pia. E quando eu falei, te peguei. Falei, Gabriel, tu não sabe da maior. Chamei todo mundo para mostrar que eu sou o cara. Esther, vem cá. Ô Bárbara, dá uma olhada aqui. Fiz um feriado lá em casa. Falei, olha onde que era o vazamento do negócio. Sabe, irmãos, às vezes nossa vida espiritual assim, a gente não sabe por onde as coisas estão vazando, se a gente não tiver interesse em consertar. Um furinho no cano, e quando você abre o bebedouro, você fecha, ele dá mais pressão. Então onde que a água vinha, quando alguém bebia água e fechava, dava pressão. Fora isso não tinha como. É igual um vazamento de um carro, só vai vazar o radiador se você estiver funcionando. Se não estiver funcionando, não tem bomba, não tem nada para impulsionar ali. Aí descobri onde estava o demônio. Fui lá e consertei com certas coisas em casa. Outro dia, coisa de pai, comprei um vaso. Falei, gente, esse vaso aqui é muito feio. Vou comprar um vaso maneiro, né? Um vaso quadradão. Comprei um vaso. Aí o vaso veio rachado, igual está do seu lado. Aleluia. Botei o vaso no lugar, dava descarga. Água lá em casa, esse negócio de água vazando. Vou perguntar ao senhor, o que é isso? Aí começou a vazar água do lado do vaso. Irmãos, eu não descobri onde que era por nada. Eu falava, só pode ser esse buraco que está fora. Aí eu media tudo, falei, está certinho o buraco. Amigo, um vaso novo. Quando enchia de água do lado dele, é tudo colado por dentro. Não sei se você já viu, acho que é com iberê, alguma coisa assim. Eu descobri, irmãos, filmando. Tinhoso, irmão, o cara é impulsivo. Eu levantei o vaso e falei, vou pegar esse demônio. Levantei o vaso assim, ó. Botei ele inclinado assim, deixei encher. Dei descarga e botei o celular para filmar. Lá embaixo. Quando eu vi no celular, na filmagem, o vaso veio furado. Liguei, abriram o reclame aqui. Mandaram outro vaso para mim, que não foi barato. E eu falei, gente, e esse? O senhor pode descartar? Eu falei, posso descartar? Comprei iberê, 15 merréis. Mandou descartar, mandou, não mandou. Tem gente que enxerga isso de forma errada. Ai, tudo que eu faço dá errado. Deus quer falar conosco em todos os momentos da nossa vida. Comprei o iberê, colei e o vaso está no lugar. Até hoje, sem vazamento de água, 0,800. Quer coisa boa? Vai ter trabalho. Tem um zelo pela minha casa? Tem. Honrar a minha família. Cuidar da minha família. Qualquer tipo de serviço na minha casa, a maioria
Se não é um profissional de área que eu não entendo, sou eu que faço. Pai, a minha gaveta não quer abrir, vai eu lá. Martelo e marreta. Qualquer coisa na minha casa, isso é zelo. Eu não admito uma luz queimada na minha casa. Nada, nenhum aparelho queimado, me incomoda. Aí fala, pastor, você tem TDAH, é melhor TDAH do que ser lesmar. Pastor, não dá para ser um ponto de equilíbrio. Não, irmão, estou falando de pulso. Se eu não tiver pulso, nunca vou consertar. Sabe por quê? Tem gente aí do seu lado que deve ter um videocassete guardado pensando em consertar. Tem. Quer ver? Ei, quem está me ouvindo nessa noite, diga amém. Você é crente, não pode mentir, amém? Quem tem um videocassete guardado em casa, levanta a mão. 1, 2, 3. Aonde? 3. Aonde? Aonde? 3. 4. 5. Aonde? Aonde? 5 videocassete. 6. Pergunta, vocês do videocassete, vocês usam esse negócio? Não, olha lá, irmãzinha. Fala assim, irmãozinho, irmãozinha. Irmãozinho, quem guarda videocassete é menina, viu? Ei, vai usar esse videocassete? Não vai usar, mas está lá para quê? Nós somos acumuladores. E, irmão, segundo a Bíblia, só entra algo novo se o velho for embora. O que é zelo também? Deixar o lugar limpo, arejado, para o novo entrar. Quem quer uma unção nova? Tem que se esvaziar das coisas remotas da Bíblia, da vida. A ira, a raiva, tem que deixar embora. Por quê? Porque a unção não é compatível com o lugar que ocupa espaço. Está comigo aí, não? O zelo pela minha casa me consumiu. O que Jesus mostra para a gente? Repete bem alto para acabar, diga, constância. Como é que Jesus começou o ministério? Olhando para as coisas corretas. A casa do meu pai não é casa de cambista. Deus gosta das coisas corretas. Como é que ele terminou? Da mesma forma. Agora cá para nós. O que saiu da sua vida que você não faz mais? Lembra que eu falei que ia falar para as meninas aqui? Porque parece que os homens são culpados, né? A menina falou que entrou no carro dela, passou vergonha, constrangida, que era só uma lavagem, nem R$50 custou. Os meninos capricharam. Um carrinho legal, bom. Quer saber a placa do carro? Uma lavagem resolveu, e ela está toda animada. Se ela não lavasse o carro, a roupa que ela estava hoje ia sujar toda. Foi assim que eu entrei no carro dela, e ela mudou. A autoestima dela está lá em cima. Pastor, eu não vou cuidar do meu carro porque ele é velho. Você não vai cuidar porque você é relaxado. Você é relaxado. Não estou esperando Deus me dar outra condição. Deus não vai dar. Se você não for fiel com o que você tem, Deus não vai te colocar em outro nível. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Sabe o que Deus quer? A gente honrando o que a gente tem hoje. Como é a sua vida, como você se veste. Eu falei para essa menina de manhã, falei, olha só, vamos falar sobre vestimenta? Hoje é Santa Ceia, mas ainda que não fosse Santa Ceia, estamos no culto. Olha, aquele menino não parece um funkeiro? Apontei para ela uns 3, ela falou assim, caramba pastor, olhando agora é verdade. Eu falei, tá solteiro, você acha que ele vai arrumar alguém assim? O cara vem para a igreja de boné na cabeça. Meu irmão, não é nada do rito religioso, mas você precisa ter um senso do lugar que você vai. O cara vai para casamento com camisa do Flamengo, meu irmão. Tudo, segunda-feira, camisa do Flamengo. Terça-feira, camisa do Flamengo. Quarta-feira, camisa do Flamengo. A menina olha e fala, cruz, credo, que urubu. Se fosse você depois de hoje, nem do Vasco colocava, hein? Aqui, irmãos, para que a gente acabar aqui, presta atenção. A menina hoje, meu irmão, foi um pós-culto maravilhoso. Eu falei, olha aquele fulano, está mó tempão sozinho, não arruma ninguém. Aí chegou outro que ela viu, eu falei, olha esse outro aí, um tênis azul, uma calça jeans e uma blusa escrito Puma. O cara maduro, tudo.
Pô, mano, custa alguma coisa? Uma camisa polo, uma camisa básica, uma calça arranjada, um sapato que combine? Falta muito senso. Desculpa, o cara está com a camisa do Flamengo no culto aqui. Às vezes falta um bom senso na gente. O cara quer arrumar emprego como? Aí chega lá para a entrevista, mastigando chiclete. É muita falta de ética. E a gente costuma culpar Deus em tudo, mas a gente não tem ética, não tem moral. Precisamos, irmãos, ter ética. E isso é bíblico. Zelo. Não é zelo pela casa de Deus somente, é o contexto de hoje, mas é zelo por tudo. Você está vestindo 48, está chegando nos 50, acha isso legal? Quais são as doenças de hoje? Ansiedade, diabetes, pressão alta. Você acha ruim fazer um exercício físico, entrar numa dieta? Você esqueceu que setembro do Espírito Santo, irmãos? Um dia eu vi um pregador falando de um missionário que morreu cedo com 30 anos de idade. E esse missionário foi visitado por alguém no hospital à beira da morte por falta de não cuidar da sua saúde. Ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um meio de combustão para a mensagem chegar, o cavalo. Ele disse assim: o cavalo morreu e a mensagem ficou parada. Quem era o cavalo da história? Ele. Deus tem vida longa para vocês? Tem. Mas por favor, irmãos, saúde. João na epístola vai escrever o seu filho na fé Gai, dizendo assim: espero que você vá bem fisicamente, espiritualmente, como espero que você vá bem fisicamente, como é bem espiritualmente. Não adianta você ser espiritual e não ter saúde. O evangelho precisa da tua saúde. A sua família precisa da sua saúde. Vai se cuidar, meus irmãos. Vai se cuidar, meus irmãos. Precisamos. O fulano morreu. Morreu como? Os dias dele fincou ou ele procurou a morte de forma antecipada? Isso é um homicídio, tirando a própria vida. Um dia que você fuma um cigarro é menos um dia que você vai viver, meu irmão. Está comigo aí, não? Ser corpo é templo do Espírito Santo. Pastor, não estou gostando dessa pregação, porque está falando de você, né? Com certeza. Vai chegar em casa, tirar aquele tijolo que está embaixo da geladeira, vai comprar uma geladeira nova para a esposa. Vai chegar em casa, vai contar quantas lâmpadas está queimadas, vai querer trocar. A sua esposa já não aguenta mais essa cama já tem 20 anos. Ela vive reclamando de dor na coluna, por quê? Porque você gasta na roda do carro, gasta comendo, mas não compra uma cama. São coisas simples. Eu não estou falando de luxo, estou falando do viver, do bem-estar. Outro dia peguei uma pessoa que não liga ar-condicionado em casa. Não liga ar-condicionado em casa, mas tem. Aí a tal pessoa que eu amo demais falou assim: eu levanto 3, 4 vezes para tomar banho. Eu falei: mas você não liga o ar-condicionado? Não ligo por causa da luz que vem caro. Irmão, desculpa. Então vou parar de trabalhar. Se é para trabalhar, não ter um prazer de usufruir em casa, paga 500, paga 600. Mas a Bíblia te rege o sono do justo. O sono do justo. Vou abrir a janela porque é fresquinho. Mentira. Tem gente mais pobre financeiramente usufruindo mais do que quem tem condição. Olha os meninos ir para Israel, está desempregado, está fazendo um bico. E tem gente com burro na sombra que não vai para Israel. Tem gente que não tem condição, que muitos de vocês têm, só vive com roupa nova. Porque sabe gastar, sabe poupar, sabe comprar. Irmãos, Salomão, ele diz um provérbios que ele diz uma coisa: eu vi muito príncipe andando a pé e muito servo andando a cavalo. Acho lindo esse provérbio. Ele se encaixa com Mardoqueu e Ramã. Vi muito príncipe andando a pé. O cara é um príncipe, mas só anda a pé de coisa velha. Mas o cara é servo, só anda a cavalo, é nobre. Mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo. Cadê minhas brechas? Zelo. A ausência de zelo traz brecha. Tem alguém comigo aí? Não. Você não deve estar gostando nada disso. Eu estou amando, sabia? Amando. Estou com um carro à venda, é novo. O carro tinha um toque-toque na suspensão dianteira. Andava, toque-toque. Eu falei: pô, cara,
Não gosto disso. Toque. Não gosto disso. Cheguei ali, botei para trocar. Troquei os amortecedores originais e o conjunto completo. Diminuiu se não tirou o lucro do meu carro, mas eu não vou ter problema. A nota fiscal está aqui, troquei. Tem 2 anos de garantia pela marca que eu comprei. Está aí. Ou 2 anos, desculpa. 1 ano de garantia pela marca que eu comprei. Então o carro, qual a bateria que está nele? Falando sério, gente. Coisa de cristão, todo mundo fica olhando. Lembra do avião quando cai? É a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que comprar um carro novo para impressionar pessoas, mas você tem que dizê-lo pelo que você tem. Aí, eu trabalho com automóveis. Aí você vem me vender teu automóvel. De 50 mil eu vou falar, pago 20. Por quê? É o estado, cara. Aí eu vou te vender o meu pelo estado que eu lhe mostro. É a vida, gente. É a vida. Como é o teu guarda-roupa? Como é a sua casa? De manhã falei uma coisa muito incrível e achei fantástico. Quem tem cachorro em casa? Você limpa todo dia? Você quer um cachorro, mas ele não tem vaso, não tem descarga. Ele faz xixi na parede ou no chão. Você não sente o cheiro, mas quem entra na sua casa não aguenta ficar lá. É a casa. E a gente já recebeu muitas reclamações, inclusive de célula, de casa que ninguém consegue ficar porque arde o nariz, o cheiro queima no nariz. É o que a gente vive. Ah, pastor, não tem cachorro, não tem gato. Eu nunca vi um cocô para feder tanto igual de gato. Um pequenininho, um bichinho daquele tamanho, meu irmão, incendeia a casa inteira. O gato caga, você fala assim, gente, parece cocô de gente. Um gato que faz um cocô no lugar dele, se você não limpar. Irmãos, eu estou dizendo mais uma vez, quem é cristão, o que você faz e como você tem a sua casa diz muito quem você é. Eu não vou ficar com o que eu preguei de manhã, eu estou rascunhando aqui, já está na cabeça. O Paulo vai dizer à igreja de Romano, vocês são zelosos quando eu estou aí com vocês. Eu queria que vocês fossem zelosos quando eu não estivesse, na minha ausência. E ele vai dizer em Efésios, dizendo assim, vós senhores, quando serviam os senhores na carne, sirva como se fosse a Deus. Ou seja, tem muitas pessoas que acham que vai servir a Deus direto. Não, irmãos, você consegue, a única maneira bíblica que ela me diz é, servir a Deus é servir a alguém. Se eu digo que ama a Deus e não vejo, como é que eu vou negar o meu irmão? A gente acha que zelo é quando vão receber uma visita em casa. Não, vai vir uma visita aqui e eu vou limpar isso tudo. Não, irmãos, quem mora na tua casa? Quem mora na sua casa? E por que não limpar para ele? E por que não limpar para ele? Se você limpar para as pessoas, você está servindo quando você vê. A sua casa, a sua vida, o seu casamento. Tem muitas pessoas que falam assim, qual a frase mais criada pelos casais? Pastor, o amor acabou. Mentiroso. O que acabou foi o zelo pelo casamento, o cuidado pelo casamento, a manutenção do casamento. Isso é para tudo, irmãos. Olha que escola de vida, irmãos. Qual pastor que cobra um zelo pelo seu casamento, uma manutenção pela sua casa? Qual a igreja que você vai ver alguém preocupado com o seu carro? Alguém preocupado com a sua moto? Alguém preocupado com a sua casa? Aonde você vai ver isso, irmão? O interesse é no gasofilaço, irmãos. Aí você vem para a igreja para receber uma palavra espiritual e um modelo de vida. Eu ouvi do apóstolo Joel um dia desse, que a igreja de Atos dos Apóstolos recebeu as línguas, mas ninguém se converteu por causa das línguas. As pessoas se converteram, segundo a igreja primitiva, pelos testemunhos que eles davam. As pessoas estão querendo enxergar o nosso testemunho de vida. Ao fulano como se veste, ao fulano como se fala. Falei de manhã e torno a repetir. Chegou um menino para mim, falando de uma empresa, uma ideia genial do menino. E eu falei para ele, cara, deixa eu te falar, mano. Deixa eu te falar, mano. Acho que uma pessoa que vai falar a verdade sou eu aqui agora. Tu me deu brecha, eu vou falar.
Mano, 10 palavras. Mano, 10 palavras que o menino falava, 11 era gíria, mano. Eu nem sei criar gíria aqui. Pô, pastor, aquela parada. Então, tá tranquilo? Eu nem entendo, irmãos. Nem quando eu era do mundo eu tinha cultura de palavrão. Eu não tive pai, mas um padrasto que me criou, se falasse um palavrão perto dele, era sem 2 dentes pelo menos na boca. 10 palavras que o menino falava, 12 eram palavrões, gírias poluídas. Eu falei, pô, você é um jovem casado, um servo da igreja. Aí o lugar que ele decidiu trabalhar, o que ele está fazendo, é um lugar meio promíscuo, requer muita atenção. Eu falei para ele assim, cara, você agora é um dono de empresa, olha como é que você se veste, olha como é que você fala, tira esse boné da cabeça, cara, muda esse linguajar, você casou, menina bonita, merece um homem, não um moleque. Sabe, irmãos, talvez para você pareça uma bobeira a estética que eu estou falando, mas o mundo está nos olhando, e as nossas mudanças também mudarão o mundo. Está comigo ou não está? Faça uma análise, o que você precisa melhorar na sua vida, fisicamente e espiritualmente. Faça uma análise, o que você precisa melhorar na sua casa. É surpreendente às vezes chegar sem avisar na casa de alguns irmãos. É desastroso. Uma bagunça, você faz uma confusão, não sabe o que está no lugar. Só que isso é a gente humano no lar. Imagine Deus que você quer que more lá. Certas casas, Deus já foi embora há muito tempo. Será que Deus moraria num lugar bagunçado? Uma desorganização? Quando Deus pega o mundo em desordem, em Gênesis capítulo 1, Ele começa a criar ordem, Ele fala, e o mundo estava sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, que possa haver luz em nossas vidas.